Então Jesus subiu ao monte e se assentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para propô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graça e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Repete comigo: que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e depois cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Deus, por esse privilégio de estarmos na tua presença. Quantas pessoas, ó Deus, não têm esse privilégio de estar aqui? Ou quantas pessoas, ó Deus, trocaram a tua presença por outros prazeres? Nós te damos graça, Senhor, porque sabemos que é através do teu Espírito Santo que nós estamos aqui para te servir. É através do teu Espírito Santo que nos impulsiona, que nos gera fé, nos dá ânimo, nos capacita. Não somos nada sem o teu Espírito sobre a nossa vida. E eu te peço agora, Espírito Santo, nos enche. Enche os nossos corações agora da tua presença. Abre o nosso entendimento. Nos dê espírito de revelação da tua palavra. De tudo aquilo que vem roubar, Senhor, Pai, a tua palavra, que vem roubar a tua atenção desse momento, venha ser repreendida agora em nome de Jesus. Mas nós queremos, ó Deus, nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós limitamos o agir do Espírito Santo quando nós começamos a olhar com os nossos olhos humanos. E eu falo que o inimigo ele tem estratégias, né? O pastor sempre, ele sempre fala, a gente sempre está sentando de manhã com ele na mesa, a gente gosta de ter esse tempo de esperar ele chegar, para a gente ter um tempo em comunhão todos os dias aqui na igreja. E tem algo que ele fala que sempre mexe comigo, porque ele fala assim que o diabo, ele não trabalha com uma maneira de ataque, assim, furioso, já de uma vez para te matar. Ele trabalha como um jogo de xadrez. E ele vai movendo peças e peças até criar embaraços na nossa vida. E, de repente, dentro desses embaraços, ele vai te amarrando aos poucos, até chegar um momento que você não consegue mais tanto se livrar desses embaraços ou das situações. E é aí que ele entra com força total na tua vida. Mas eu acredito que todas as vezes que nós passamos por situações onde vem o desânimo, se levanta tempestade sobre as nossas vidas, o inimigo ele vem agindo aos poucos, ele vem arrancando aos poucos algo de dentro de nós. Então ele vai atrapalhando aos poucos. Se você estiver cheio da presença de Deus, cheio do agir do Espírito Santo na tua vida, você vai deixar de olhar para tudo aquilo que é carnal. Você não vai se limitar com as coisas carnais, com os olhos humanos. Mas você vai estar olhando para aquele que é consumador sobre a nossa vida. Mas se você começar a olhar para as tempestades, nós vamos passar a ser como Pedro. Por quê? Pedro ele recebeu uma direção de Deus. O próprio Jesus fala para ele, fala, essa é a tua fé, pode vir. E ele começa a andar sobre as águas. Só que, por determinado momento, ele começa a olhar para as tempestades que estão em volta e ele começa a afundar. E tem situações na nossa vida que nós paramos de olhar para aquele que é o consumador da nossa vida, é aquele que nos dá a direção, e nós passamos a olhar para as tempestades e as situações que levantaram ao nosso redor. Isso faz nos afundar. Mas uma das coisas que
me conforta o coração é que Jesus ele sempre está pertinho para poder estender a mão e ele nos resgatar. Jesus ele sempre está próximo. Eu quis usar esse versículo para começar a falando que havia uma possibilidade aqui de um milagre acontecer, mas também existia algo aqui que o Senhor queria nos ensinar através dessa mensagem. A Bíblia fala assim que ele fala isso a Felipe, ele fala assim, ó, como é que a gente vai alimentar todo esse povo? Mas ele já sabia o que havia de ser feito. Ele fala isso somente para poder testar Felipe. Aquilo que necessita ser feito na tua vida, Jesus ele já sabe como fazer. Você recebe isso na tua vida ou não? Aquilo que necessita ser feito na sua vida, Jesus ele já sabe como fazer. Mas às vezes nós iremos ser colocados à prova. E é nesse momento que você precisa ter pessoas ao teu lado, pessoas que caminham junto com você, que te colocam para mais perto de Jesus. A Bíblia cita sobre André. Ele olha e no meio do povo ele encontra um menino que tem ali 5 pães, né, e 2 peixinhos. Havia uma possibilidade do milagre e ele estava no meio daquela multidão. Eu sempre, quando eu olho para esse texto, eu acredito que existia mais pessoas ali que tinha como se alimentar de outras formas. Eu não sei se era a mesma coisa, mas eu acredito que tinha. Mas esse menino ter se apresentado também, e eu lembro que uma vez eu até estudei sobre isso, eu queria saber se o menino se apresentou por fé ou se ele estava ali por algum motivo. Eu até encontrei algumas explicações que falam assim que esse menino também era um vendedor. E ele estava ali num propósito para poder vender. E só que eu sei de uma coisa. A possibilidade do milagre estava no meio daquela multidão. A possibilidade daquilo que Jesus queria fazer estava no meio do povo. E isso mexe comigo. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que André vem e apresenta esse jovem. André vem e ele traz jovem e fala assim, existe aqui um jovem que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para toda essa multidão? E é aí que Jesus ele dá um comando, ele dá uma palavra. E a Bíblia fala assim que ele manda todos se assentarem. E às vezes nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo, porque ele vai pedir para você se acalmar em meio às situações. Ele vai pedir para você se acalmar em meio de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida e tudo aquilo que se levantou sobre a tua vida. Existe um tempo que Jesus ele vai dar uma voz de comando e você precisa estar atento. Por quê? O próprio Salmos fala, né? Sentar-me faz em pastos verdejantes. A Bíblia fala assim que aqueles estavam num lugar onde estava se cumprindo essa mensagem. E eles se assentam e aqui começa o agir de Deus. Aqui começa o agir do Espírito Santo sobre esse povo. Eu faço uma pergunta para você essa manhã. O que tem tirado a tua paz? O que tem roubado e te tirado da presença de Deus? O que tem feito e tem acontecido na sua vida que tem impedido de você ter essa experiência sobrenatural com Deus? Eu entendo uma coisa, que na onde Jesus está, há possibilidade de milagre. Aonde Ele está, há possibilidade do sobrenatural de Deus. Agora eu te pergunto algo para você. Você se sente sozinho ou você entende que Jesus ele se faz presente na tua vida? Como você se vê? Eu até fiz uma pergunta na célula e muda tudo. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Levanta suas mãos assim. Continua com as suas mãos levantadas. Agora, e Jesus está feliz com você? Pode abaixar suas mãos. Você está percebendo como muda? Por quê? Porque quando eu te proponho essa pergunta para você, passa toda a sua vida, passa todas as situações, passa tudo aquilo que você está vivendo, passa todas as provas, e é aí que você olha e fala assim, será que eu não tenho, de alguma forma, frustrado a Deus? E nós temos esse pensamento. Deixa eu trazer algo para
ser como uma revelação sobre a tua vida nessa manhã. Você não frustra Deus com nada que você faz. Jesus, ele sabe, ele conhece o mais profundo do teu coração. Você não frustra Deus com os teus pecados. Você não frustra Deus quando você faz uma prova com Ele e de repente você desiste. Você não frustra Deus com a tua maneira de viver. Você não frustra Deus quando de repente você se sente reprovado em alguma coisa. Por isso que Deus, ele deu o seu único filho por nós, para poder morrer pelos nossos pecados. Aquele que é perfeito, ele veio e se cumpriu todas as coisas. Para que quando o Pai olhasse para nós, ele não enxergássemos nós, mas ele enxergasse uma igreja que é enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. Quando o Pai olha para nós, ele não olha para você, e eu não vou ficar aqui apontando o dedo e dando nome de pessoas, mas ele vê Jesus em você. Quantos aqui aceitaram a Jesus? Quando o próprio Pai olha para você, ele vê o Cristo em você. Ele vê o Cristo que é perfeito. Por isso que a Bíblia fala assim, que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando ele olha para você, ele vê o Filho. Só que o inimigo, o tempo inteiro, ele vai bombardear a sua mente, dizendo que você não é digno de nada. E nós não somos mesmo, querido, nem de adorar o Senhor. Mas por você ter sido enxertado na videira verdadeira, você está apto a receber tudo aquilo que o Filho conquistou por você. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós, como igreja, temos que habitar nas regiões celestiais. Porque todas as nossas bênçãos que nós precisamos estão ali, nas regiões celestiais. Só que o inimigo, quando ele vem, ele trabalha de uma maneira onde ele vem para poder te tirar de lá. E às vezes nós nos limitamos com os olhos humanos e começamos a olhar para cá. E deixamos de olhar para cima. Tem algo na Bíblia que mexe muito comigo a respeito de quando Deus coloca um anjo para poder conduzir aquele povo no meio do deserto. A Bíblia fala assim que quando a nuvem ela andava, todo o povo andava junto. E quando a nuvem parava, eles paravam ali, acampavam e eles ficavam ali até a nuvem mexer novamente, até ela se mover novamente. Tem algo que o Senhor está nos mostrando aqui. Ele está dizendo o seguinte: você precisa ser conduzido pelo agir do Espírito Santo, pelo agir de Deus. Por quê? Porque se você ficar olhando para baixo, você vai deixar de ver a direção daquilo que o Senhor está te conduzindo. Por isso que o Senhor está ensinando aquele povo no deserto a sempre olhar para cima. Querido, independente da situação que você está passando, independente das pessoas estarem te julgando, apontando o dedo para você, não pare, não desista, não deixe a situação que você está passando mostrar, ou de repente fazer que você acredite que você não é capaz. Continue olhando para aquele que pode te direcionar. Continue olhando para aquele que é capaz de dirigir a sua vida. Para viver o milagre de Deus, querido, uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo, você precisa ter fé. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, eu sou um homem, uma mulher de oração, mas eu oro, por que não acontece? E eu pergunto para você nessa manhã: você ora com fé? Sabia que existe uma grande diferença de você orar e orar com fé? Você ora crendo naquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida? Você ora crendo que o Senhor está te ouvindo? Porque dependendo da situação que você está passando, às vezes você entra ali e você acha que o Senhor nem está te ouvindo. E a chave está na fé, em você continuar crendo que Jesus está ali. E Ele está te ouvindo, mesmo estando em silêncio, Ele está te ouvindo. Mesmo tendo uma tempestade, Ele está ali, Ele está te ouvindo. E para você viver o milagre do Senhor,
Você só precisa crer naquele que é capaz de fazer sobre a tua vida. Outra coisa que você precisa compreender, eu preciso compreender. Você tem vivido as possibilidades que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Às vezes, nós deixamos as oportunidades passarem. E todos nós aqui, o Senhor vai colocar situações onde você vai ter a oportunidade de fazer algo acontecer na sua vida. Quando eu olho para esse garoto, e ele está ali porque André conduziu ele até Jesus, ande com pessoas que podem te trazer para mais perto de Jesus. Eu olho e falo assim, já parou para pensar que a história desse menino, o milagre que aconteceu, ficou marcado porque ele estava ali e a oportunidade do milagre acontecer estava nas mãos dele? Existem oportunidades que o Senhor está colocando na tua mão, mas como você tem agido diante dessas situações? Olha para as tuas mãos assim. Você consegue enxergar as possibilidades que o Senhor está colocando nas suas mãos? Eu estou fazendo você olhar para as tuas mãos para você pensar. Pode olhar para mim aqui de volta. Existem oportunidades que Deus vai colocar nas tuas mãos para que o milagre possa acontecer através dessas possibilidades. Uma das coisas que mexe muito comigo é que essa possibilidade estava ali. A oportunidade do milagre era uma multidão que estava com fome, um jovem que tinha pão e peixe. A oportunidade estava ali para Jesus poder fazer tudo aquilo que ele queria. Não perca as oportunidades da sua vida. As tuas oportunidades para você viver o milagre de Deus pode estar nos necessitados que tem passado pela tua vida. Queridos, toda vez que eu vou falar isso, me gera um temor, porque às vezes o Espírito Santo ele pede para mim falar algumas coisas, e a primeira coisa que o inimigo faz é jogar na tua mente que as pessoas vão te julgar. As pessoas vão dizer para você por que você precisa falar esse tipo de coisa. E às vezes eu nem entendo por que o Espírito Santo ele pede para mim falar algumas coisas. Mas quantas vezes eu vivi o milagre de Deus porque eu obedeci um comando do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu lembro de situações quando eu trabalhava em Ribeirão Preto e eu tirava muito bem no mês e eu entendia que aquele dinheiro que eu estava ganhando a mais era para mim poder fazer alguma coisa para alguém que precisava. Quantas vezes eu fui para o mercado, eu fiz despesa, e eu ia levar na porta da pessoa e entregava para a pessoa. Aí você fala para mim, mas tem necessidade de falar isso? Eu também não entendo, querido. Mas eu sei de uma coisa, que sirva de exemplo para você. Porque se ninguém falar, se as pessoas começarem a esconder os sinais da igreja, a igreja não vai crescer e vai viver aquilo que Deus tem para ela. Quantas vezes eu sabia de amigo meu que estava para perder o carro, porque não tinha o dinheiro das parcelas do carro para poder pagar, e tinha vendido as coisas que tinha, e o Espírito Santo tocava no meu coração, e eu ia lá e pagava as parcelas do carro da pessoa. O milagre que você precisa pode estar naquela atitude que você ainda não tomou. Quer viver o milagre de Deus? Começa a aproveitar as oportunidades que Deus está colocando na tua vida. Existem necessitados todos os dias à sua porta. Eu falo que a salvação daquele homem rico era Lázaro, que vinha todos os dias à sua porta. E ele comia das migalhas, mas ele não colocava ele à mesa para poder se sentar. A oportunidade da salvação daquele homem rico, que a gente nem sabe o nome dele, só sabe que ele era rico, estava todos os dias à porta dele. Quantos de nós não temos perdido aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida? Tem passado desapercebido, todos os dias você passa. Por quê?
Porque você acha que, tipo, Deus está olhando a minha dor e você esquece da dor do teu próximo. Você pode fazer o bem para as pessoas. Às vezes tem morador de rua, tem pessoas que chegam aqui e a gente faz de tudo para poder ajudar de alguma forma. A gente leva para tomar um banho. Os irmãos, eu fico muito feliz que às vezes os irmãos é coisa muito rápida. Os irmãos já saem e falam, vou buscar um tênis, outro vou pegar um chinelo. Eu fico muito feliz, isso enche meu coração de alegria, porque é uma vida. Qual que é a diferença dessa vida com a sua vida? É uma vida. Quando você faz algo por alguém, você está fazendo para o próprio Jesus. A Bíblia fala assim que muitos vão chegar diante dele naquele dia. Ele vai falar assim, ó, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava preso, eu estava nu, e você não me vestiu, você não foi me visitar. E quando eu vejo os irmãos, eles saem, vai lá e alimentam uma pessoa. As pessoas diante de Jesus vão até perguntar, mas quando que eu fiz isso? Quando você passou por um desses, mas você não fez. E hoje quando eu olho, eu vejo o pastor Rubens saindo daqui, para ir lá no final da Bahia, você fala assim, mas tem gente lá na Bahia que faz isso. Por que ele precisa ir? E aí você começa a levantar essas situações, você começa a olhar para os teus olhos carnais, os teus olhos humanos, e isso impossibilita de você viver o melhor de Deus. Quando eu vejo ele saindo daqui para poder entrar dentro dos presídios e pregar a palavra de Deus, eu fico muito feliz, porque eu lembro quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui, eu não sabia de nada, e ele me ensinando, falando, ó, aqui você vai agir desse jeito, você vai agir assim. E eu cheguei lá em cima da hora, ainda ele me colocou para pregar. Eu fiquei muito feliz de eu estar vivendo toda aquela experiência. Na hora esse versículo me saltou dentro de mim. Estive preso e vieste me visitar. Eu lembro que naquele dia nós batizamos acho que 14 detentos. Naquele dia. E eu vi os detentos porque eles não podem ter nada. Eles carregando com balde, porque eles não podem ter mangueira. Carregando com balde num percurso muito longo, enchendo com balde. Ainda o Sr. Rubens, eu brinco com ele para ajudar, ele me levou a uma piscina que estava meio furada. Estava vazando, eu falei, você quer judiar deles, né? E ele ria. E eles enchendo aquilo ali, na hora da mensagem, eu olhando, eu vendo aquilo, presenciando, para eles poderem passar pelo batismo. Eu falo assim, Senhor, quantas pessoas que estão perdendo a oportunidade daquilo que Deus colocou nas suas mãos de viver o milagre de Deus e está passando desapercebido no nosso dia a dia. Então o Senhor precisa de você para que o milagre dele aconteça. O Senhor precisa, e as oportunidades estão aí, ele colocou nas tuas mãos. Quantas pessoas estão enfermas e o Senhor espera que você se posicione, vai lá e ore por essas pessoas. Quantas pessoas aí você fala, mas pastor, eu não sei se eu tenho um dom de cura. Como que você vai saber se você não for lá e orar por ela? Porque o Senhor nos ungiu. Existe uma capacitação sobre a tua vida, de você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. O Espírito Santo nessa manhã está falando com você, se posicione. Está falando comigo. Todas as vezes que eu monto uma mensagem, primeiro o Espírito Santo ele fala comigo, eu preciso viver isso. Quantas pessoas que estão aí necessitadas, passando por situações que necessita de um abraço seu, de uma visita sua. Às vezes a gente passa a ser, a gente começa a ficar frio, né, na nossa caminhada. E a gente precisa de um despertamento do Espírito. Eu sempre falo assim, ó, tem oportunidades hoje, tem tantas igrejas hoje que recebem homens de Deus, homens que são referências hoje, que saem do outro lado do mundo para poder estar aqui pertinho da gente, em Ribeirão Preto, em Batatá, essas coisas. As pessoas têm essa oportunidade de poder ir lá, receber essa unção, mas não se posiciona para poder ir. Uma das coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, não perca as oportunidades que eu tenho colocado nas tuas mãos. O milagre também está naqueles que são improváveis. Às vezes eu olho para alguns irmãos e eu falo assim,
Deus, o que o Senhor vai fazer através dessa pessoa? Eu lembro quando eu vou honrar a vida do Israel aqui. Quem conhece o Israel? O Castro. Eu lembro quando ele chegou aqui quietinho, não conversava. Eu olhava para a vida dele e falava, meu Deus, Deus vai ter que fazer muita coisa na vida desse menino. Obediente, às vezes meio teimoso. Mas eu olhava para a vida dele, irmãos, pelos olhos humanos você não enxerga nada. De repente até você que olha ele assim, você não enxerga nada. Mas quando ele começou a ficar mais próximo da gente, eu comecei a ver o temor daquele menino, a sede, a busca que ele tem pela presença de Deus. Ele dá um baile na gente aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui na porta para pedir oração, ele já vai correndo. Se for um jovem, ele já está com um papelzinho para pegar o nome e fazer visita e levar para a célula dele. Acho que a maior célula que tem de crianças aqui é a célula do Israel. Teve um dia que eu estava conversando com o Samuel, falei, Samuel, esses jovens novos que chegou, foi o Israel que trouxe. Às vezes eu estou aqui na porta, passa um menino com a bicicleta aqui, ele sai correndo atrás do menino, vem cá, vai lá, dá um abraço. E aquela alegria que está dentro dele contagia a pessoa. E ele chama, as pessoas vêm. Um jovem, que eu vejo ele dando céu para mais de 40 crianças, cheio do Espírito Santo, está sempre orando, sempre buscando. Você vai no cantinho dele ali da mídia, você vai ali, às vezes você fica até constrangido. Eu sinto de falar alguma coisa para ele, na hora que eu chego ali, ele está se derramando e chorando na presença de Deus. Às vezes eu vou dar carona para ele, eu falo, Israel, você não vai almoçar hoje? Hoje não, eu estou na graça. No outro dia, hoje não, estou na graça. Teve um dia que a gente estava conversando, eu falei, o Israel vai sumir, ele já é magrinho. Aí você vê ele jejuando a semana inteira e não para. Só que ele fazendo ali no secreto, e Deus honrando ele com vida. Às vezes ele chega em mim e me constrange. Ele chega em mim e fala assim, ó, pastor, me ajuda. Jejum pela vida de uma pessoa. Você está jejuando, Israel, pela vida de uma pessoa? Estou. Sabe por quê? Porque ele entendeu, querido, a questão de amar vidas. E se você entender a questão do amor ágape, aquele que morreu e deu a vida pelos nossos pecados, você vai entender o que é amor. Tem pessoas que nunca jejuou por uma vida. Às vezes ele chega em mim, pastor, me ajuda, a gente está numa campanha pela vida de tal fulano, eu estou jejuando pela vida dele. Isso me constrange. O milagre também está nos improváveis. Uma das coisas que nós temos feito aqui de quarta-feira, e eu pedi para os irmãos, eu falei assim, ó, vocês me ajudam, eu chamei os canelinhas de fogo, trouxe para perto de mim, e você tem que andar com aqueles que te levam para perto de Jesus. Às vezes você chega com umas coisas bem doidas e fala assim, ó, a gente vai jejuar por tantos dias sem comer nada. Todos os irmãos, vamos fazer. Eu topo, eu também topo. Querido, é muito bom você andar com pessoas que te levam para perto de Jesus. Nós temos feito isso. E a gente tem jejuado por vidas. E uma das coisas que nós temos presenciado aqui, toda quarta-feira, o Saulo está aqui. Alguns pastores vêm aqui de quarta-feira, têm assistido, têm presenciado isso. Às vezes eu pergunto, quem está nos visitando pela primeira vez? Quarta retrasada tinha mais de 10 pessoas visitando pela primeira vez. Eu falei, quem nunca veio na igreja? Mais de 10 pessoas levantando a mão. Quarta-feira passada tinha 6 nessa aula, 6 pessoas novas. Quando eu vejo isso, isso me alegra meu coração. Ande com pessoas que te colocam para perto de Jesus. Teve um dia que aconteceu uma situação embaraçosa aqui no culto, nós não conseguimos pregar. E eu falei assim, Senhor, o Senhor não perdeu o controle do culto, o Senhor está no controle de todas as coisas. E o louvor aqui acontecendo, um mover sobrenatural. E eu saí daqui mal, falei, nossa, eu não consegui pregar. Na hora que eu cheguei em casa, começou a chegar as mensagens. Pastor, é a segunda vez que eu venho no culto. E na hora do louvor eu fui batizado no Espírito Santo. Eu falei, sozinho, ninguém orou por você? Não, eu estava chorando aqui na frente, fui batizado no Espírito Santo. Aí de repente vem um outro irmão e te manda uma mensagem e fala, nossa, que mover que estava hoje. A presença de Deus era palpável. E aí eu olho e falo assim, ó, Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua no controle de tudo. Você precisa compreender.
Eu preciso compreender como igreja, nós precisamos estar mais próximo de Jesus. Ande com pessoas que vai te impulsionar a estar mais próximo dele. Você precisa ter Andrés na sua vida, que vai te trazer para a possibilidade do milagre. Vai estar perto de você. Há 20 anos atrás, eu devia ter em torno de uns 19 anos por aí. Eu lembro quando o pastor Xande entrou na minha vida. E Deus mudou totalmente a minha vida. A minha vida era bagunça, bebida, sair no final de semana. Não tinha sonho nenhum. Pensa num jovem que não pensava em tirar carta, não pensava em ter um carro. Eu olhava para a situação, para os meus olhos humanos dentro da minha casa. As possibilidades, eu olhava e falava assim, eu tinha me acostumado a viver daquela forma. Ninguém tinha nada dentro da minha família. Um espírito de pobreza. Eu até brinco que de madrugada eu escutava, parecia que os demônios... Parecia não, eu tenho certeza hoje. Estava montado em cima dos cômodos, em cada cômodo, em cima de cada guarda-roupa, em cima de cada situação, porque eles estralavam de noite. No outro dia a gente ia lá, do nada estava quebrado. Um espírito de miséria agindo. E ele entrou na minha vida. Esses dias eu estava brincando aqui e comentando uma situação que ele me deixou muito envergonhado. Chegava o final de semana, eu morava 2 casas perto do meu primo e a gente se encontrava tudo ali. Aí todo mundo chegava com a cerveja, a gente colocava música ali, a gente estava bebendo e ficava ali, começava bem cedo ali já beber para poder fazer toda a maratona da madrugada. E o Xande pregando para mim. E o Xande tinha uma variante branca, não sei quantos lembram. De repente eu estou ali, junto com meus amigos, o Xande me vira a esquina. Ouvindo o Fernandinho na maior das alturas. Ele virou a esquina assim, ele veio vindo, eu falei, meu Deus, aqui não. Não, Senhor, eu não. E ele veio vindo, ele veio fazendo assim, com a mão para o lado de fora. Ele encostou com a variante na frente da casa do meu primo, abriu a porta e tocando o Fernandinho. E os meninos olhavam para mim, punham a mão na cara e ria. E ele chegava e me abraçava. Ô colega, aquele jeito dele. Ô amigo, ô colega, abraçando todo mundo. E eu, vai lá gente, busca uma coca pro Xande, que ele gosta de coca. E ele sentava ali pregando e falando de Jesus para a gente, ele não tinha vergonha. Eu falo assim que foi um presente de Deus, ele está comigo até hoje. A gente passa, eu falo que eu passo mais tempo com ele com que o pessoal da minha casa, da minha família. A gente está junto, um presente de Deus. Quantas vezes a gente ali trabalhando, eu lembro de uma situação, um sol muito quente, ele era meu ajudante. Eu acabando um telhado, eu falei, isso era umas 10 horas. O Xande também era folgado, viu gente? Ele não levava água gelada, não fazia nada, ele tomava tudo da gente. Eu falei para ele, você não trouxe água, você vai procurar água. Ele falou, pode deixar comigo, amigo. Catou a garrafa e saiu. Deu uns 3 minutos depois, ele me deu um grito. Falou assim, consegui água. Só que você vai ter que ir comigo numa situação ali depois. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, na hora do almoço nós vamos orar para uma irmã. Ele pediu água para a pessoa e ele pregou de Jesus e falou que a gente ia voltar. Na hora que chegou na hora do almoço, ele come rapidinho aí que Deus tem que usar a gente. O Espírito Santo vai fazer algo aqui. Sempre desse jeito, querido. Por isso que eu falo, ande com pessoas que te aproximam de Jesus. A gente terminou ali, eu fui para a casa da irmã, ele entrou, ele começou a pregar. E eu comecei ali a falar de Jesus para a irmã, a gente ali falando de Jesus para as pessoas. De repente as crianças de dentro da casa começaram a chorar. De repente essa mulher começou a chorar. E a gente começou a orar para essas pessoas ali dentro. De repente as crianças começaram a orar e clamar. E eu olhando aquilo, as minhas pernas estremeciam, mas era de poder de Deus. De repente chegou uma visita, o filho entrou junto com a nora ali, uma criança no carrinho. Ele já olhou e pegou e falou, vem aqui receber também. Já pôs a mão e a pessoa chorando e recebendo a presença de Deus. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, para mim era tudo muito novo. E eu vendo tudo aquilo ali, ele falou assim, Deus manifestou a presença de Deus, glória a Deus. E saiu com aquele jeitão dele. Aí ele virou e pegou e falou assim, depois a gente volta aí. Deu 3 horas, o horário que a gente tinha de um cafezinho de 15 minutos. Ele falou assim, aquela irmã veio aqui e pediu para a gente fazer uma oração virando na esquina na casa de uma pessoa. Eram uns irmãos da congregação cristã.
E eu lembro que a gente chegou ali, eu lembro certinho dessa imagem. O irmão estava limpando a casa, e ele falou assim, eu estou limpando para Jesus entrar. O Xande já quase deu um pulo dentro da casa. E ele virou e falou assim, você crê na presença do Espírito Santo? E o cara meio sem entender de noite, você crê no agir do Espírito Santo? E a gente começou a orar para essa pessoa. Eram 2 irmãos, e os 2 foram batizados no Espírito Santo. Eu estou falando isso, querido, que é para colocar melzinho na sua boca. É para colocar sede. As oportunidades, o milagre está em tudo aquilo que Deus tem colocado no teu dia a dia. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos? Eu lembro de um pedreiro que ele tirava muito sarro da gente toda vez que a gente terminava de almoçar e abria a Bíblia para poder ler. Ele começava a tirar sarro. E pensa naqueles pedreiros debochados que fala alto e faz piada com tudo, bem debochado em tudo. Só que toda vez que ele deitava, ele tinha uma hérnia sobre a barriga, e ele reclamava de muita dor, ele ficava rolando para lá e para cá. Depois eu até entendi porque que ele era agitado daquele jeito, e ele falava tanto. Eu falei, por causa dessa dor. E aí um dia o Xande olhou para mim, pegou e falou assim, Jesus quer pegar esse cara aí. Eu falei, Xande? Ele virou para o cara e pegou e falou assim, você está tirando sarro, né? Você acha que Deus não é poderoso para poder tirar essa hérnia da tua barriga? O cara pegou, e ele estava deitado no chão, ele abriu os 2 braços e as 2 pernas para fazer gracinha, né? Que a gente estava tudo ali numa sala, na hora do almoço, deitado, para descansando. Ele falou assim, se Deus é poderoso, tira isso aqui de mim. O Xande falou assim, Deus é poderoso para tirar sim. E outra coisa, se ele tirar, você vai na célula hoje comigo? O cara pegou e falou, eu vou nessa célula. Então tá bom. Barão, me ajuda aqui, tem óleo? Eu sempre carregava o óleo ungido. Catei o óleo ungido, a gente colocou a mão sobre a barriga dele e começou a orar. De repente a hérnia começou a sumir. E a dor dele foi embora. Chegou de noite e ele estava na célula. Querido, ande com pessoas que te impulsionem para perto de Jesus. As oportunidades estão aí, onde você for. Eu quero encerrar. Eu lembro de uma situação que a gente saiu. Eu e a Patrícia tinha aquela feirinha do Brás ali, perto do novo shopping, né? O pessoal que vem ali, acampa ali, tinha acabado de chegar. Eu lembro que ia muita gente para lá. E eu fui para poder comprar algumas coisas junto com a Patrícia. E a gente chegando ali, a gente olhando roupa, de repente eu olhei uma moça, ela começou a se debater. E ela caiu passando mal. E as pessoas fizeram um círculo, né, em volta, assim, todo mundo olhando. E o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá, entra lá e ora por ela. E tinha muita gente. E eu lembro que eu entrei no meio dessa roda, as pessoas tudo me olhando. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e comecei a orar por ela. E comecei a orar alto, porque o Espírito Santo falou, ora alto, porque as pessoas que estão em volta precisam ouvir sobre mim. E eu lembro que eu orei por ela, assim que eu terminei de orar, ela ficou me olhando, eu levantei ela. E ela ficou me olhando assim, sem falar nada. Eu falei, você está melhor? Ela, sim. E naquele momento ali eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu falei, procura uma igreja. As pessoas tudo orando. Todo mundo parou e ficou me olhando. Eu falo assim que eu acho que aquele dia faltou um pouco de fé. Sabe aquela situação que eu sinto que o Espírito Santo para tudo para você poder pregar de Jesus? Era aquele momento. Mas naquele momento ali eu senti esse tipo de coisa. Eu comecei a pregar para ela e falar de Jesus e as pessoas ouvindo. E eu falei para a mãe dela, eu falei assim, procura uma igreja evangélica. Essa menina precisa de Jesus, tal. E Jesus fez algo ali na frente de todo mundo. Querido, a unção, ela custa caro. Você não vai viver o sobrenatural de Deus se você não for uma pessoa que ora, se você não for uma pessoa que paga o preço jejuando, se você não lê a palavra de Deus. A unção, ela custa caro. Quer saber qual que é o teu nível de intimidade com Deus? É só você saber o tempo que você gasta na presença dele fazendo essas coisas. Eu falo assim que tem tantos homens da fé que inspiraram a minha vida. Eu lembro de uma passagem numa parte que eu li de um livro dos Heróis da Fé, onde fala de Charles Finney, que ele foi chamado de uma fábrica, e quando ele passa por essa fábrica, as pessoas estão trabalhando e olham para ele, e começam a sentir a presença de Deus e chorar.
Quando eu olho em homens de Deus como John Wesley, que acordava 4 horas da manhã todos os dias para orar, 5 horas estava nas estradas pregando para os trabalhadores, andava 90 quilômetros por dia em cima de um cavalo, pregando a palavra de Deus, e revolucionou a Inglaterra, deixando vários líderes, gerando um movimento metodista. Isso me inspira. Tem uma história que fala de estudantes que foram até, depois de muitos anos, até a casa de John Wesley, porque virou como se fosse um museu, e passando por cada cômodo, eles olhavam, e de repente na hora que chegou no quarto, havia nos tacos, estavam gastos, como se fosse 2 lugares mais gastos, e perguntou para o professor, eles estavam ali para estudar teologia, e falaram: o que foi esses tacos, por que eles estão gastos desse jeito? Ele aponta o dedo e fala assim: aí é onde John Wesley orava todos os dias, os tacos estavam gastos do lado da cama. E a história conta que quando eles estão fazendo a contagem dentro do ônibus, eles olham e tem um dos estudantes que não está lá, e eles voltam dentro da casa para poder caçar essa criança. E havia um jovem, uma criança, né, para ser jovem, e estava lá ajoelhado. E ele batia a mão no peito, e ele tinha pulado a divisão que não podia entrar lá. Ele estava com os 2 joelhos dele em cima de onde estava gasto. Ele batia no peito e falava assim: Senhor, faz de novo através de mim. Faz de novo através de mim. Sabe quem que era esse jovem? Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas já conhecido, pregou em 185 países. Um homem que pregou para mais de 215 milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque dentro dele havia uma fome, uma sede pela presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Qual que é o tamanho da tua fome e a tua sede pela presença de Deus? Eu quero fazer um apelo para você. Se você quer receber oração, se você sente que você pode ir mais profundo na presença dele, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero que os pastores orem por você. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero mais da tua presença sobre a minha vida. Se você entende que é através do Espírito Santo, é Ele que vai gerar essa ativação dentro de você que você necessita, vem aqui para frente e coloca a tua expectativa. Assim como o Billy Graham, quando ele era um menino, e ele batia no peito e falava assim: Senhor, faz de novo através de mim. Existe algo muito poderoso chegando. Tem algo muito poderoso chegando. Se você quer viver isso, querido, coloca as tuas expectativas diante da presença de Deus. E fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do Senhor sobre a minha vida. Ativa áreas da minha vida, Senhor, onde eu não tenho força. Comece a orar, comece a clamar.